Boa tarde a todos. Vamos assistir agora a palestra Infraestrutura de Execução dos Sistemas, que será apresentada por Edmilson Pereira da Costa Júnior e por Júlio César Ribeiro de Lima Gonçalves. Edmilson é tecnólogo em redes de computadores pelo IFRN e mestre em engenharia de software pelo IMD, aqui da UFRN. Trabalha há 5 anos na Sinfo, atuando como analista e supervisor da equipe de infraestrutura de sistemas. Júlio César é tecnólogo em redes de computadores pela Estácio e especialista em nuvem computacional pelo CCSA UFRN. Trabalha há 8 anos na Sinfo, atuando como analista e coordenador da equipe de infraestrutura de data center. A gente começa então com Edmilson, em seguida, Júlio César assume. Bom, pessoal, boa tarde. Vou falar um pouco aqui sobre a nossa infraestrutura de data center, né, na UFRN, e também os investimentos que estão acontecendo no Brasil, né, nessa área de data center, e quais são os desafios que nós enfrentamos, né, e dentro desse tema. Tá? Apresentações devidamente feitas. Bom, hoje a infraestrutura, não só no Brasil como no mundo, ela está crescendo de forma exponencial. Muito desse crescimento é voltado para a parte de tráfego de dados. O tráfego de dados está crescendo a cada dia. E não vou dizer vilão, mas um potencializador desse crescimento também está sendo a utilização da cloud computing, né? Então, mais para frente vocês vão ver como está esse cenário hoje aqui no Brasil. Tá? Recentemente, saiu esse ano, né, esse estudo feito pela ABS, que é uma Associação Brasileira de Empresas de Softwares, né? E eles, em cima desse estudo, eles viram que entre 2015 e 2016, né, houve um crescimento de quase 47,4% pela adoção do cloud computing pelas empresas brasileiras. Isso de forma geral, empresas incluindo órgãos também de governo. Tá? E os investimentos de TI no mundo, né, nós chegamos aos seguintes números também dentro desse estudo, né, que o Brasil está em 9º lugar com investimento de 38 bilhões de dólares em 2017, na parte de software, hardware e serviços. Tá? Na parte de telecom, infraestrutura e equipamentos de telecom, esse número também é bem maior, colocando o Brasil em 6º lugar, né, atingindo aí um total de investimento de 105 bilhões de dólares. Tá? Bom, então, quais foram os investimentos, né, que a UFRN fez na infraestrutura de data center? Né? Em 2014, quando houve o outro workshop, nós estávamos começando a montar essa infraestrutura. Tá? Então, hoje, nós temos 3 data centers dentro da universidade, sendo um na Superintendência de Informática, um outro aqui no IMD e um outro no Instituto Internacional de Física. Tá? Então, cada um tem o seu papel alinhado com a estratégia aqui da instituição, né, onde nós estamos fazendo acordos entre esses locais, esses data centers, para montar outros serviços. Né. Mais para frente eu vou mostrar a vocês quais são eles. Investimos também, né, nesse último ano na parte de processamento, ou seja, toda a nossa infraestrutura de processamento hoje utiliza Blades, servidores Blades. Também investimos também na parte de storage. E um ponto bem especial foi a parte de backup e replicação dos dados. Bom, então, quais são os desafios que a gente encontra hoje na área de data centers? Né? O primeiro desafio é espaço físico. Certo? Então, não é em qualquer lugar que você monta um data center.
A gente encontra vários cenários por aí afora, se for pesquisar sobre problemas que se encontram em data centers, você encontra data center foi montado no subsolo, no 10º andar, né, perto de vizinho a banheiros, né, e por aí vai, certo? Então, assim, é um problema gigante em você primeiro saber aonde montar isso, certo? Você tem que fazer todo um estudo para saber onde realmente quais são os problemas que poderão acontecer de curto, médio e longo prazo, certo? Esse exemplo aqui do lado, né, foi o exemplo que aconteceu com o data center da Samsung, que era num prédio, 10º andar, teve um incêndio totalmente destruído. Bom, um outro desafio é o consumo elétrico. Data centers consomem muita, mas muita energia mesmo. Tá? Então, se você imagina que vai colocar um data center num prédio, né, você tem que saber se realmente a energia que se tem, que está atendendo aquele prédio, comporta a instalação de um data center. Certo? Então, muitos projetos que a gente vê por aí, né, baseados naquela outra parte. Vou colocar aqui no prédio. Será que seu prédio realmente suporta aquela carga elétrica que vai ser colocada? Outro fator também crítico é a climatização. Certo? Então, você tem dois cenários. Nos locais onde você tem muito frio, você precisa controlar o aquecimento. E locais que você tem muito calor, você precisa controlar a refrigeração. Certo? Então, casos que a gente encontra por aí afora, né? Não no Brasil se tem, mas é bem menor do que nos outros países, né? A questão do free cooling, que é onde você tem que usar a refrigeração do ambiente, né, para refrigerar os seus equipamentos, diminuindo o custo com o gasto de energia. Então, quando você fala isso, é fácil, eu vou colocar um ventilador aqui puxando o ar de fora, só que não. Geralmente você tem que fazer todo um tratamento desse ar frio que você está jogando dentro do seu ambiente. Certo? Segurança. Segurança tanto física como segurança lógica também é um desafio. Tá? Então não adianta você imaginar toda a segurança do mundo no seu ambiente físico, né, colocando paredes de 1 metro de espessura, se o cara pode entrar pelo fio e roubar tudo que você tem lá dentro de forma lógica. E gestão e operação. Certo? Isso também é crítico. Se você não consegue fazer uma gestão correta, né, a operação também não, então você sempre vai ter problema na infraestrutura. Investimento e manutenção. Também são dois pontos que são críticos também para o data center. Então, só para vocês terem ideia, hoje nós temos um contrato de manutenção, né, para esses ambientes que por mês dá em torno de R$120 mil, tá, para manter todos os data centers com manutenções preditivas, preventivas e corretivas. Né. E a outra é a estratégia. Tá? Não adianta você investir num modelo de data center que não seja alinhado com o negócio da empresa ou da instituição, né, que nós estamos trabalhando. Certo? E agora? O que a gente faz? O que a gente escuta hoje? Olha, vamos colocar na nuvem, cara. Tem aí um monte de empresa oferecendo serviço em nuvem. Isso não, mas a gente precisa ter uma parte física também, né? Não vamos depender totalmente da nuvem para deixar tudo lá e está tudo resolvido. Então, sempre aquela dúvida. Eu fico com a parte física ou eu vou para a nuvem? Né? Então, quando você começa... Vamos fazer uma pesquisa. Né? Você começa a pesquisar, você se depara com a notícia dessa. Isso aqui foi em 2016, né? Onde o governo proibiu, né, por uma instrução normativa, a construção de salas-cofres. Isso aí foi uma polêmica muito grande. Por quê? O modelo de sala-cofre que era ofertado no mercado
Era uma solução muito rápida para você ter um data center. Então os caras vendiam um negócio fechado, né? Eles entregavam a chave com tudo funcionando. Só que muito caro. E por que era rápido? Porque era feito por inexigibilidade. Não precisaria passar por um longo processo de registro de preço, de pregão, para ter aquilo concretizado. Certo? Então, o próprio governo, né, ele diz: software como serviço é uma nova era para aquisição de produtos. Ou seja, o próprio governo federal fala que temos que utilizar a infraestrutura de nuvem. Certo? É uma recomendação. Então, vamos pesquisar mais um pouco sobre a utilização da infraestrutura de nuvem no Brasil. Essa notícia aqui foi do dia 19/3/2018, né, onde o governo formaliza exigência por data center nacional para dados de governo. Tá? Nessa mesma notícia, né, nós temos isso. O governo diz que deve ser assegurado que dados, metadados, informações e conhecimentos produzidos ou custodiados por órgão ou entidade da administração pública federal, bem como suas cópias de segurança, residam em território nacional. Certo? A princípio a gente lê assim, a gente fica totalmente, tá, mas aí o que é que realmente vai e o que não vai? Tá? Então nessa mesma notícia, ele detalha um pouco mais, né, e diz que nenhum dado que possui classificação consoante a lei de ultrasecreto, secreto ou reservado pode ir para a nuvem. Outros dados ficarão na decisão do gestor mais alto na sua esfera. O segundo pilar é que os dados produzidos pelo Estado, sob gestão do Estado, devem ficar armazenados em território nacional. Então, novamente, a dúvida: o que é que eu vou colocar na nuvem? Certo? Eu ainda não consegui ler esse documento todo, né, para entender realmente o que é que eles recomendam, como seja recomendado isso. Mas a princípio o que está aqui caracterizado como ultra secreto, secreto reservado, de jeito nenhum pode ir para a nuvem. Ou seja, você não pode contratar um serviço de nuvem em território nacional e colocar esse tipo de dado lá. O que eu entendi é que os outros tipos de dados você pode contratar esse serviço e colocar o armazenamento dos dados. Porém, tem que ser em território nacional. Isso desde 2012 que eles falam disso. Né? Quando foi a primeira versão da redação desse documento, né, ele fala que em 2016, né, o próprio governo mostrou que 25 órgãos públicos que já tinham contratado serviços de nuvem, né, somente 11 deles exigiam que os dados estivessem no Brasil. Então, eles refizeram esse documento, né, teve essa publicação. E aí a gente fica, bom, realmente, o que é que a gente vai fazer? O governo indica que a gente faça a adoção da contratação de serviços de nuvem, porém, alguns tipos de dados não podem ser colocados lá. Então a gente começa a pesquisar mais um pouco e a gente se depara com isso. Notícias de empresas que prestam serviço em nuvem, fazendo investimento no Brasil. Tá? A Microsoft fez um investimento de 200 milhões de reais, né, numa infraestrutura aqui no Brasil, já voltado para o programa TI Maior, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles dizem que estão convictos que essa iniciativa contribui para tornar o país referência de tecnologia de ponta, a qual é fundamental para o aumento da competitividade nacional. Então, já viu que vem um monte de Microsoft por aí, né? Então, a gente se depara com isso, chamada Cloud Wars. A guerra, né, entre empresas de serviços de nuvem. Tá? Então, nós temos aqui vários tipos de várias empresas com vários serviços diferentes, né? Muitas delas ofertando a aplicação como serviço. Tá? Então, você pode dizer, olha, não quero ter que contratar a infraestrutura, eu quero usar só a aplicação. Ele está aqui, amigo, pode usar. Né? Então, isso está gerando o quê? Uma disputa aí no Brasil. Essas empresas estão investindo massivamente
no Brasil, tá? E ofertando os serviços às instituições. Semana passada mesmo eu recebi uma ligação da Google perguntando qual eram os projetos que a UFRN tinha voltado para infraestrutura para utilização de nuvem, né? E o discurso do cara foi justamente esse. Não, porque agora que o governo realmente quer que vocês tenham, que sejam armazenados em território nacional, nós já estamos com o data center pronto para vocês utilizarem os serviços, né? Para ofertar os serviços para o governo. Tá, ok, tudo bem. Bom, então, qual é a nossa infraestrutura? Dentro dessa essas notícias, né? Como eu falei, em 2014 a gente fez um investimento em data center físico, ou seja, nós temos data center enterprise. Enterprise é próprio da instituição, certo? Então, esse é o nosso data center, né? Temos uma infraestrutura de suporte com 2 UPS, né? Fazendo a redundância de todo o ambiente. Possuímos também 2 grupos geradores, também redundantes, né? Então, somando tudo, nós temos 22 horas de autonomia. Tá? No apagão que nós tivemos em abril, né, nós não tivemos nenhum problema relacionado à parada de sistemas, nem da infraestrutura, né? Possuímos também refrigeração redundante, ou seja, não temos apenas equipamentos ar-condicionados grandes, né? Pelo projeto que nós fizemos, nós vimos que era melhor a gente modularizar esses ar-condicionados, né, diminuindo assim a quantidade de falhas, né. Então hoje no nosso ambiente eu posso ter a perca de 6 ar-condicionados, ainda continuo com o ambiente disponível, a temperatura controlada para o ambiente estar disponível. O projeto para esse ano, agora no segundo semestre, nós já iniciamos, é a construção do nosso site backup. Na verdade, o site já existe, nós apenas estamos fazendo a configuração desse projeto, né, fazendo a implementação, que é utilizar o data center que existe aqui no MD, né, que o data center deles é voltado para a estratégia deles aqui. Então, nós temos um espaço dentro desse data center, onde nós teremos os serviços da replicação dos dados. Tá? Hoje, a nossa infraestrutura de processamento, ela conta hoje com 53 hosts, né, 53 servidores físicos, tendo um total de 1.8,5 THz de processamento, com mais 8.2 TB de memória RAM, e um total de 680 terabytes apresentados para esse ambiente de infraestrutura de servidores, todos virtualizados. Tá? 751 servidores virtuais e mais 200 desktops virtuais. Esses desktops são um serviço que nós temos ofertando aqui para a universidade de desktop dentro do data center. Então, para o lado dos alunos, né, em alguns laboratórios, são 5 laboratórios que utilizam esse ambiente. Né, eles apenas têm um Team Client para fazer o acesso ao laboratório. Caso não tenha um Team Client, pode baixar um software, um cliente do ambiente e fazer o acesso também à máquina. Então. Bom, com o último investimento que foi feito em storage, nós passamos a ter 7 storages e um total de espaço de 1.3 petabytes. Tá? Pode imaginar, nossa, o cara tem dado aí para guardar aí o resto de 10 anos aí de espaço, né? Não é bem assim, pessoal. A gente tem um único serviço que é feito aqui pela universidade, né, que é o armazenamento das imagens das câmeras de segurança de todo o campus, que só esse serviço ele consome 600 tera. Tá disponível para esse ambiente, né, para esse serviço. Bom, e o último, a cereja do bolo, né, que nós conseguimos contratar, foi a utilização do sistema de backup e replicação. Né. Nós estamos utilizando a ferramenta de backup Vim. Tá? Essa ferramenta, o porquê que nós passamos a utilizar essa ferramenta? Primeiro, pela facilidade de uso e robustez, e a segunda foi o combo. Né? O combo essa ferramenta possui funcionalidades
que eu não precisaria contratar de outras empresas, de outras soluções. Por exemplo, a parte de replicação, né? Eu consigo replicar um ambiente de máquinas virtuais, né? Nós utilizamos VMware, para um outro ambiente também VMware. Tá? Então, não precisaria comprar nenhuma outra ferramenta da VMware ou de outro fabricante que fizesse essa replicação. Então, a própria ferramenta de backup me dá essa opção. Certo? Então, a nossa estratégia de backup hoje, né, será fazer a cópia dos dados no nosso data center da Sinfo, né, fazer uma cópia desses dados, o armazenamento primário, numa área em storage, tá, fazer uma cópia dele numa área em fita DAT, também fazer a replicação do backup no segundo site, uma cópia também desse site, dessa cópia no segundo site, e também a apresentação dessa área replicada, desse backup replicado, já dentro do ambiente pronto para ser utilizado. Ou seja, se eu tiver um failover no meu data center 1, através do próprio Vim, eu posso acionar a utilização do ambiente do site backup. Né? E aí alguém pode se perguntar, tá, cara, mas teu servidor está lá no site A. O servidor do Vim está lá no site A. Se tu perder a gerência dele, não tem problema. Eu acesso o meu ambiente no site B, a infraestrutura que eu tenho de VMware, e mando ligar as máquinas. Ou seja, eu não tenho realmente uma dependência do Vim para fazer esse chaveamento entre os sites. Certo? Então, essa ferramenta para a gente foi muito bem-vinda, né? E estamos terminando a implantação desse serviço. Né? Acredito que até novembro já vai estar tudo funcionando. Certo? E para finalizar a minha parte, né, tudo isso é para a gente sempre ter disponibilidade de serviços. Certo? Ou seja, os nossos usuários eles não podem ficar esperando, né, por uma pequena falha de uma tomada, um problema elétrico, ele não quer saber, ele quer utilizar o serviço. Certo? E aonde ele estiver, certo? E no pior jeito. Certo? Isso aqui, quem estiver vendo, pessoal, é uma lan house cheia d'água, os menininhos lá utilizando. É aquela coisa, aconteça o que acontecer, o serviço tem que estar funcionando. Bom, obrigado. O Edmilson vai dar continuidade aqui com a parte da apresentação dele. Fica melhor aqui ou lá? Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Edmilson Júnior. A gente vai discutir um pouco agora sobre a infraestrutura de sistemas, né? Na nossa agenda, a gente vai falar sobre a infraestrutura atual, os ambientes de desenvolvimento que são gerados aqui dentro, o monitoramento de todo esse ambiente, depois falar um pouco sobre todas as soluções que são utilizadas para dar suporte a esse gerenciamento e ao funcionamento de todo esse ambiente, toda essa infraestrutura. E, por fim, vamos falar um pouco sobre quais são os próximos passos que a gente vem planejando. Então, essa é só uma foto, né? Mostrar a infraestrutura não é uma pessoa só, né? Na verdade, a gente tem um grupo hoje de 5 pessoas. Esse é o grupo principal, os 3 funcionários, eu, o Vicente e o David, que ficou lá na sede protegendo a muralha. E temos também 2 estagiários. Bom, antes de começar a apresentação da infraestrutura propriamente dita, eu queria só trazer alguns dados, né? Então, hoje na UFRN nós temos um conjunto de mais de 58 mil discentes ativos, 2 mil docentes e mais de 3 mil técnicos administrativos trabalhando. Então, essa é a população dos nossos sistemas. Os nossos picos de acesso, como vocês podem ver, históricos, cerca de 6.500 usuários online ao mesmo tempo no SIGA-A, 400 no CIPAC e 200 no SIGRH. O cálculo desse usuário online, no caso aí, é o usuário que fez uma
que tem uma sessão ativa. No caso, o sistema geralmente tem aquele tempo de sessão, que é de 1 hora e meia, é configurável, mas se ele fez o acesso e não fez o logout, ele é um usuário válido e é contabilizado. Nós temos também alguns períodos críticos, né? Vocês também devem passar por isso. Os principais estão relacionados ao sistema acadêmico, que é o SIGA-A, no qual a gente tem o início do período letivo e o final do período letivo como momentos bem críticos em que existe muito acesso, né? Então, ali nos primeiros dias de aula, o aluno está o tempo todo acessando o sistema, querendo saber qual é o professor, onde é a sala de aula, quais são as aulas que ele vai pagar naquele dia. No final do período, por outro lado, a gente tem o aluno acessando o sistema o tempo todo para ver se o professor já colocou nota, para fazer o upload de algum trabalho. E o segundo período crítico que a gente tem, né, é o período mais crítico na verdade, é o período da matrícula. Ele ocorre principalmente 2 vezes ao ano, né, para o primeiro e segundo semestre. E diferente do início e do final do período letivo, ele é um período que não tem só uma carga no número de acessos, mas também um nível de processamento muito alto por cada usuário, né? O usuário ele não está só verificando uma informação, ele está o tempo todo ali processando informações também. Então é o momento em que a gente observa que tem um consumo muito maior, tanto de conexões no banco de dados, quanto de memória das instâncias e também do número de conexões lá no balanceamento. Um outro momento que também é crítico é mais para o final do ano, né, para os sistemas administrativos, e a gente também tem que ter um certo cuidado, observar mais de perto. Bom, então, essa figurinha aqui é para demonstrar esse ambiente hoje, o ambiente que a gente tem aqui na Sinfo. Vocês podem ver, nós temos aqui os usuários, eles acessam pela internet, ou se estão dentro da UFRN, acessam pela rede interna. Todo esse ambiente aqui, ele está separado em uma rede só dele, uma VLAN. Dentro dessa VLAN só estão as máquinas virtuais que são de sistemas, elas são separadas, por exemplo, das máquinas virtuais que são dos serviços de rede ou máquinas virtuais que são de outros departamentos. Além de, naturalmente, ser separada da rede de computadores, etc. Nós temos um firewall de borda, que ele age tanto em todas as interações, seja para a internet, seja de dentro, tem que passar por ele, e suas regras são verificadas nesse sentido, né? E uma outra coisa também, né, a gente busca sempre ter 2 níveis de firewall, então a gente configura o firewall em cada uma das instâncias, em cada uma das máquinas, na verdade os bancos de dados também têm firewall ativado, inclusive os balanceadores também têm firewall ativado, então a gente garante pelo menos esses 2 níveis aí para evitar qualquer problema de segurança ou que alguma vulnerabilidade em algum serviço possa ser explorada. Então, aqui vocês já podem ver, né? Com relação aos balanceadores, a gente utiliza o Apache, o 2.4, o mod JK. O que a gente fez aqui ao longo do tempo foi ir separando esses balanceadores de acordo com os sistemas. Por exemplo, a gente percebeu que ao longo do tempo, os acessos do SIGA-A passam de 80% do acesso total aos sistemas. Então não fazia sentido deixar todo esse acesso vindo por um balanceador só. A gente preferiu separar para que, por exemplo, nos momentos críticos do SIGA-A, caso houvesse algum problema, esse problema não se propagasse e afetasse os demais sistemas. Então também só como nota, né, esses balanceadores têm 16 cores de processamento e 16 GB de RAM, e tem demonstrado mais do que suficiente, né, com bastante folga. Nessa camada mais abaixo, nós temos as instâncias do sistema. Vocês podem verificar que, como já foi dito em outras apresentações, nós temos 14 instâncias do SIGA-A, 4 instâncias do CIPAC em produção, 2 do SIG-RH. Temos outras instâncias que são dos sistemas orbitais, como por exemplo SIG-Admin, SIG-Ed, SIG-PP, SIG-Eleição, o próprio SIG-Eventos. E temos também outras 3 instâncias que são aí para o SSO e o OAuth, para gente, onde
Atualmente a gente já está com um sistema de acesso único e autenticação, né? Então, nas instâncias do sistema a gente usa o JBoss 5.1. Atualmente já tem alguns meses. A gente está utilizando o Java 7. Teve um trabalho, né, de atualização, organização, teste. Ficou em sustentação por bastante tempo. Atualmente já está em produção. Não tivemos problema. Essas instâncias, como vocês podem ver, elas têm 8 CPUs, né, e tem 16 GB de RAM. Então são instâncias bem grandes. Do outro lado, a gente está nos sistemas novos, no qual o SSO e o Alpha se encontram também. Nós temos o Tomcat 8, Java 8, sempre buscando a versão mais nova. E o hardware é um pouco mais tranquilo, né? São 2 cores de processamento, 6 GB de RAM, são mais do que suficiente para o funcionamento deles. Só uma outra informação também, como vocês podem ver, a gente separa instâncias por sistema para fazer o isolamento e organizar melhor isso, né? Por exemplo, se determinado sistema está sendo mais acessado, a gente tem uma certa facilidade de aumentar a quantidade de instâncias somente dele, sem afetar os demais e sem mexer tanto na infraestrutura. Descendo um pouco mais da imagem, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas nós temos os bancos de dados, eles também foram separados, são máquinas virtuais, a gente ao longo desse ano virtualizou o banco de dados também, anteriormente eram máquinas físicas. Temos tido uma boa performance com isso, não houve nenhum problema até então. Ao longo desse ano também, o Postgres 10 saiu no ano passado, a gente já atualizou, nossa produção está com o Postgres 10. E cada máquina virtual dessa está dedicada a um banco, né? A gente, como são máquinas virtuais, a gente teve essa facilidade de separar de acordo com o tamanho, o nível de acesso, o nível de processamento de cada banco desse. Mas, em geral, a gente trabalha com máquinas, né? O padrão é 40 CPUs, 128 GB de RAM e elas também hoje em dia já estão utilizando disco SSD. Então basicamente esse ano a gente fez essas 3 mudanças. A gente saiu do Postgres 9.5 para o 10 e nessa migração a gente também virtualizou a máquina e passou a utilizar SSD. E só com uma informação adicional, o pessoal sempre tem curiosidade, né? Qual é o tamanho dos bancos de dados da UFRN hoje? Então a gente tem o Cigar como sendo o maior deles, tem 146 GB. O administrativo tem 64 e o comum tem 70. O base arquivos tem menos de 1 GB. Vocês vão ver um pouco mais à tarde. A gente migrou, né, tirou os binários do base arquivos, criou um sistema de arquivos para tratar isso. E nesse processo o banco original ficou apenas com alguns metadados de acesso a eles. Os arquivos propriamente ditos, a tabela pôde ser removida. Então, aqui do outro lado, nós temos justamente de um lado o LK, né, como o Johnny explicou brilhantemente ontem à tarde, e do outro nós temos aqui o servidor de arquivos, né, que é um servidor bem simples, na verdade, é basicamente um Apache que contém um diretório com todos os arquivos, né, quer dizer, não é de qualquer jeito. Foi criada uma hierarquia de diretórios para organizar isso, fazer indexação mais fácil, etc. Facilitar o acesso e também facilitar aquelas questões históricas, né? Backup, por exemplo, hoje a gente consegue fazer backup incremental e a gente consegue também fazer o primeiro nível dos diretórios é o ano. Então, uma vez que fechou o ano de 2017, a gente pode fazer o backup full daquele ano e não vai mais ter alterações nele. Então, antes a gente tinha um problema quando era o banco, que esse banco tinha mais de 4 TB e a gente tinha que fazer backup do banco todo. Agora a gente tem isso muito mais tranquilo. Mas vai ser melhor explicado ao longo da tarde. Então, mais aqui embaixo, no último nível, no nível mais inferior da imagem, nós temos alguns servidores que atuam como réplicas do Postgres, utilizando a replicação Master Slave, né, que é aquela replicação já nativa do Postgres. Ela está aí presente de uma forma melhor desde a versão 9 do Postgres e vem melhorando ao longo do tempo, né? Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas mesmo assim tem se mostrado muito estável e muito eficiente.
ela é uma replicação assíncrona e é uma replicação física. Isso significa que qualquer coisa que seja executada no master, o log de transação disso será enviado para o slave e será aplicado lá. Então, dentro de uma janela muito pequena, que geralmente é inferior a 1 segundo, o slave já fica atualizado em relação ao master. Então, a vantagem disso, né, é uma grande proteção contra perda de dados. Inclusive, a gente teve casos bem interessantes. Por exemplo, no início do ano, a gente tinha uma versão do Postgres, quer dizer, desculpa, em uma das máquinas físicas que a gente tinha, ela era bastante antiga, era a máquina onde rodava o CIGA. Ela teve alguns problemas no disco dela, e principalmente na área onde estava o swap, né? Eram dois discos em rede, um disco se perdeu e o outro começou a dar falha. E como resultado disso, a gente começou a ter algumas tabelas corrompendo em produção no CIGA. Por outro lado, foi uma situação um tanto tranquila, porque a gente tinha a réplica, e uma característica dessa replicação, da segunda forma dela, que é o Streaming Replication, ele envia o log para a réplica antes de executar localmente, então antes de consolidar no disco. Então ele enviava esse log para o slave ainda íntegro, então o slave não estava corrompido. Então a gente teve uma facilidade muito grande, claro, teve que parar o sistema, mas teve uma facilidade de não perder dados e não gerar problemas maiores, conseguindo pegar esse banco e criar uma nova máquina, restaurar em produção e ficar com ele sem nenhuma perda de dados, e agora uma máquina saudável, né? Uma máquina virtual também. Uma outra característica é que a gente utiliza esses bancos, o backup agora a gente faz a partir dele, né? Não precisa mais fazer a partir do master mesmo. Isso diminui a degradação que havia quando havia backup desse ambiente. E atualmente também os desenvolvedores não têm mais acesso à produção diretamente. Eles têm acesso somente à réplica, que é somente leitura, né? Então não há o risco de introdução de erro humano, foi reduzido de forma gigantesca. Somente quem tem acesso hoje à produção é a infraestrutura. Então, é aquele time inicial que eu tinha mostrado. Uma outra informação também é que a gente também tem um outro servidor de réplica para a solução de arquivos, né? Então, caso tenha algum problema nele, né? Felizmente até hoje nós não tivemos nenhum nesse sentido, a gente pode trocar o servidor principal pela réplica. Então, só para mostrar um pouquinho sobre o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Basicamente aqui na UFRN a gente tem 2 ciclos de desenvolvimento principais. Esses 2 ciclos são o de evolução, que trabalha naqueles maiores aprimoramentos no sistema, né? Novos módulos, são os trabalhos mais complexos, que são nesse ambiente de desenvolvimento, que tem o ciclo interno de desenvolvimento, testes, até ir para a produção, né? Ele trata aqui do Y da versão. E temos também um outro ciclo chamado sustentação, que trata diretamente da versão que está em produção. Então, o trabalho deste grupo que trabalha nesse ciclo é manter a versão que está em produção o mais estável possível. Então, se for detectado qualquer bug, ou então algum aprimoramento, um relatório, algo que seja bem simples e pontual, ele também pode ser criado, testado aqui e ir para a produção de forma mais rápida. Só que esse ambiente de desenvolvimento ele tem um ciclo bem longo, né? Então, geralmente, a da evolução demora 1 mês, são, sei lá, entre 4 e 5 semanas, talvez, para ir para a produção. Já esse aqui não, ele é diário, 48 horas, é um desenvolvimento e teste bem mais rápido, são alterações pequenas. Por outro lado, ele tem uma característica bem sutil, que era, e importante, na verdade, que era ele precisava dos dados ele precisava que seu banco de dados utilizado fosse o mais próximo possível de produção. Por quê? Porque senão a gente tinha uma situação em que determinado erro só acontecia para o usuário X em produção, que tem aquele dado específico, e não acontecia no ambiente de sustentação porque o dado é mais antigo. Então, o desenvolvedor tinha o problema de não conseguir reproduzir o erro que acontecia em produção. Então, levando isso em conta, a gente trabalhou na automatização da criação de um ambiente, que é esse ambiente de sustentação, né? Que é gerado automaticamente todas as noites.
todas as noites. Então, o que acontece é, o backup é feito a partir do espelho, que é lá a réplica de produção, é armazenado em um servidor, onde ficam nossos backups. Lá há um gerenciamento deles, né? Um ciclo de organização desses backups, mas basicamente eles ficam lá para sempre, né? É o objetivo, que a gente sempre tenha backup antigo também. Esses backups saem de lá e vão para a sustentação todas as noites, e o que acontece é um script que é rodado em cima dele. A função desse script é fazer remover os bancos antigos, que são os bancos do... A gente sempre mantém duas versões nesse ambiente, então ele remove o banco de anteontem, deixando o de ontem, e começa a restaurar o de hoje. Nesse processo, ele cria e restaura os novos bancos, mascara esses dados de acordo com os scripts de mascaramento que tem lá na wiki. Depois disso, ele realiza o vácuo nesses bancos de dados e, por fim, libera o acesso desses bancos de dados para que as instâncias do ambiente de sustentação consigam ser atualizadas e representar o mais próximo possível o nosso ambiente de produção. Esse trabalho todo hoje demora algumas horas para ser executado, principalmente em virtude do tamanho dos bancos de dados. Tanto o processo de backup quanto o processamento de restore ainda é demorado, né? E nesse caso, por conta do recurso limitado que a gente tem, eles não utilizam SSD, é disco 10K mesmo. Mas mesmo assim a gente tem conseguido manter eles nesse período de cerca de 10, o processo inicia 10 horas da noite e até as 7 horas da manhã ele já tem concluído. Caso contrário, vai ter um monte de gente, um monte de desenvolvedor reclamando, querendo acessar. Então, agora entrando um pouco sobre o monitoramento, né? Alguns de vocês já conhecem, já nos procuraram, já utilizam, inclusive. É só para dar uma ideia, né? Caso algum de vocês não tenham, seria bom. Ajuda bastante a descobrir quando algum problema acontece, rastrear o que está acontecendo. Por exemplo, no nível do Apache, a gente consegue monitorar requisições e bytes por segundo, consegue monitorar a quantidade e o status de cada processo lá do Apache que está tratando. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, é o gráfico de uma semana, né? Começando aqui no domingo, terminando no sábado, você vê que durante a semana tem um acesso bem maior. Principalmente na segunda, ele vai degradando um pouco até a sexta-feira. No final do dia, o pessoal já vai saindo do sistema. Então, aqui a gente consegue ver o status desses processos. Aqui também sobre o JBoss, a gente consegue facilmente verificar o uptime dele, também a utilização das memórias RIP e Permigen. Esse também aqui é o gráfico de uma semana da memória RIP do Java, de uma das instâncias, nesse caso a instância do SIGA. E com os ABICs a gente tem bastante facilidade, né, de verificar quando as instâncias estão com memória suficiente ou se tem alguma indisponibilidade acontecendo naquele momento, né? A gente monitora vários aspectos, na verdade. Os ABICs também têm toda uma forma de fazer monitoramento via HTTP também, que a gente utiliza para verificar, tudo bem, o sistema o JBoss subiu e está respondendo, mas o sistema em cima dele, né? A gente também consegue ter esse monitoramento hoje. E agora na parte de banco de dados, a gente também conseguiu avançar bastante no monitoramento dele, né? Então, a gente consegue ver aqui também o gráfico de uma semana das conexões. Vocês podem ver aqui no caso que essa linha roxa é a quantidade de conexões que tem aberta no momento e a linha preta é a quantidade é o max connection do Postgres. Então, no geral, durante a semana toda a gente tem um acesso bem tranquilo, né, na parte de banco de dados. Em termos de conexões, a gente não sofre muito, mas por outro lado o que você vê aqui é que a gente tem um número muito alto de transações acontecendo por segundo. Então, como por exemplo aqui, a gente teve o máximo de 1.400 transações acontecendo por segundo no banco do SIGA, né? Então, você vê aqui que isso oscila bastante ao longo dos dias, por outro lado não oscila na visão do Postgres em termos de conexões. Isso acontece por causa do data source, né, do pool de cada instância, que não libera as conexões após o uso, né? Então, inclusive o roxo, vocês veem, é idle connection, né? Conseguimos monitorar também naturalmente, né, o processamento do servidor e o replication lag.
Então, vocês podem ver aqui que, por exemplo, no momento aqui, ele estava com apenas 1,5 mega de diferença em relação à produção. E esses picos aqui são durante a noite, é quando o backup acontece. Então, quando o backup acontece em cima da réplica, ela não tem outra escolha a não ser se atrasar um pouco em relação ao master durante apenas a janela do backup. É por isso que ele aumenta um pouco. Certo. Então, agora sobre algumas soluções que a gente utiliza, né? Vocês já viram algumas, já até usam. Por exemplo, para os sistemas SIG em geral, a gente utiliza o Jenkins para fazer o CI/CD, fazer o deploy em produção de todos os sistemas. Utilizamos também o GitLab para fazer o gerenciamento de todos os repositórios do Git, dos usuários, etc. Só que o GitLab tem se mostrado muito mais rico do que apenas isso, né? Então a gente tem conseguido também fazer CI dos novos projetos dentro dele. Então, como toda aquela pipeline que o Vicente demonstrou, né, tudo isso funciona muito bem dentro dele, utilizando os runners, os containers e tal, e a gente consegue fazer deploy dos sistemas com bastante facilidade hoje. Inclusive, isso trouxe uma transparência muito grande para nós de infraestrutura, porque anteriormente os desenvolvedores faziam esse deploy, a gente não tinha tanto controle. Agora a gente tem isso bem mais claro, né? Inclusive olhar se algum erro estiver acontecendo, a gente consegue monitorar tudo isso pelo próprio GitLab. Com relação às soluções de backup, para backup de arquivos, a gente ainda utiliza o Backlog, que é uma solução open source ainda muito utilizada e tem sido útil em vários casos, como por exemplo, a gente tem utilizado ele para fazer backup incremental e o backup full do ano corrente do novo sistema de arquivos. Por outro lado, a gente esse ano também adotou uma outra solução, que é o Vim, que o Júlio apresentou ainda agora. E com ela a gente tem tido muita facilidade de fazer backup das máquinas virtuais. Caso tenha algum problema, se precisar de um arquivo da máquina virtual em um dia específico, a gente consegue restaurar aquela máquina ali dinamicamente e fazer só alguma alteração específica. E se quiser, pode substituir a máquina já existente. E como a gente utiliza o CentOS, a gente também teve a facilidade hoje em dia de utilizar o Spacewalk, que é uma ferramenta open source muito utilizada para o gerenciamento de sistemas Fedora, Red Hat e CentOS, que permite a gente ter um panorama geral de todos os nossos servidores, né? Hoje a gente já está lidando aqui na parte de sistemas com cerca de 150 servidores virtuais. E com essa ferramenta a gente consegue ver se eles estão atualizados, quais são as atualizações para cada um deles e atualizar através da ferramenta, sem precisar entrar em cada uma delas e dar um update. Então pronto, começando a discutir agora sobre os próximos passos. Então, como vocês devem imaginar, a nossa infraestrutura está em constante mudança, né? Mesmo que eventualmente como vocês puderam ver ao longo dos dias, várias das ações não são iniciadas pela infraestrutura, mas acabam nos envolvendo naturalmente. E em virtude disso, né, o que a gente tem vivido são constantes migrações, migrações e migrações. Então, por exemplo, a gente teve que migrar todo mundo para essa nova rede de sistemas para isolar do resto. Teve que migrar todo mundo também depois, somente o gateway para apontar para o nosso novo firewall que a gente está utilizando, o FortiGate. Teve que migrar também, migrações passadas, né? Migrar de versão, migrar banco do Postgres quando a atualização. Então, tem sempre alguma coisa mudando, né? Java 7. E essas migrações, essas mudanças vêm acontecendo o tempo todo, vindo de várias fontes. Então, pronto. Um outro passo, né, que a gente já vem adotando há algum tempo e se intensificou à medida que a equipe de arquitetura se juntou, né, na mesma sala com a equipe de infraestrutura. Tentar adotar ainda mais essa filosofia de DevOps, né, tentar destruir esse muro, tentar conversar diretamente e tentar buscar quais são as melhores soluções que vão atender tanto o pessoal dos sistemas quanto as nossas necessidades naturais de infraestrutura, né? Então, dessa linha, o nosso propósito cada vez mais é disponibilizar ferramentas para que as nossas equipes de desenvolvimento consigam provisionar hardware, né, através de
deploy automático de serviços, de sistemas e tudo mais. E tudo isso vem evoluindo mais rápido com essa aproximação. Então, o último passo, né, que como o Vicente já apresentou hoje pela manhã, é uma busca contínua que a gente tem tido nos últimos meses de maior automatização da infraestrutura e, nesse sentido, o maior foco que a gente está tendo é justamente nesse cenário de maior adoção do Docker, né, quais são os ambientes, quais são os sistemas que a gente observa que teriam um ganho se fossem dockerizados, mas não fazer isso de qualquer forma, né? O objetivo é levar isso tudo em um ambiente já com orquestração que tenha, por exemplo, mesmo a ideia de ter tudo contido nele, né? Tanto a possibilidade de escalar automaticamente em termos de máquinas virtuais para aumentar a quantidade de workers e ter mais recursos disponível para o cluster, como também ali dentro de um serviço específico, se havendo a necessidade da escalabilidade dele, aumentar a quantidade, né? A gente trabalha aqui no caso do Kubernetes com pods, né? Instanciar novos pods e fazer o service discovery automático deles e fazer essa comunicação para que o usuário consiga ter acesso a esses novos recursos. Então a ideia da gente é cada vez mais fazer com que a infraestrutura ela não seja uma barreira para o desenvolvimento dos sistemas, mas um caminho para entregar eles mais rápido. Então é apenas aqui uma figurinha, né, da aplicação. Ela iria para dentro de um container, né, que são aquelas imagens. Na verdade, ele vai para as imagens que fica no registry e depois a gente encontrar uma forma de melhor servir isso ao usuário através de um cluster Kubernetes. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço a presença de todos vocês e estamos disponíveis para qualquer eventual dúvida que vocês tenham ou algum contato posterior, caso queira. Edmilson, vocês utilizavam um servidor físico para o banco de dados e optaram por virtualizar, depois de atualização para a versão 10, né? Aí eu queria saber qual foi a motivação e as vantagens que vocês viram nessa estratégia. Bom, tem um conjunto, né? Então, já tinha muito tempo que a gente tinha, primeiro, a dificuldade de conseguir lâminas físicas que fossem dedicadas somente para isso. Tem problemas de armazenamento físico, né? A gente não tem redundância, então a gente estava muito à mercê de qualquer problema de hardware específico da lâmina, como foi esse o caso que eu disse que a gente teve problema de disco. Não, como a máquina eram antigas, né? Apesar de ter um porte muito bom, elas já eram um pouco antigas e a gente não tinha disco para reposição. E por outro lado, a gente via que no nosso ambiente virtual a gente tem uma facilidade muito grande, porque a gente lá tem várias lâminas também, elas têm muito recurso disponível atualmente, a gente tem acesso com elas a vários storage também, então a gente tem uma proteção muito maior em termos de resistência à falha de hardware, porque se houver algum problema na lâmina que está rodando aquela máquina virtual no momento, tá certo, a gente vai perder o estado da máquina, mas o próprio DRS OH do VM automaticamente vai subir ela em uma outra máquina que tem recurso disponível para isso. Uma outra coisa também que tá muito nesse sentido foi todo esse esforço, né? O que acontece? A gente fez vários testes de performance usando a máquina física e usando a máquina virtual. Que a mudança ela teve dois sentidos, três sentidos no caso que eu falei. Foi mudança da versão do Postgres, foi mudança de máquina virtual de física para virtual e versão de disco que na época era de 15K para SSD. Então, a gente ganhava em gerenciamento, no caso da virtualização, perdia um pouco em performance. Na questão do Postgres era mais uma questão de ficar sempre o mais atualizado possível, né? Tinha algumas mudanças, algumas pequenas melhorias de performance também,
Mas a maior diferença que a gente teve foi, a gente estava perdendo um pouco com a virtualização, mas estava ganhando 10 vezes o que tinha perdido com a utilização desse SSD. Então, assim, eu vou te dizer que a gente mudou e o usuário nem sentiu qualquer perda de performance. Nenhuma mesmo, na verdade, é, como é? Na verdade melhorou bastante, né? E hoje a gente tem isso muito mais tranquilo. Vocês fizeram algum teste de sua mudança do SSD, do disco para o SSD, em relação ao SIG mesmo? Não, a gente, na época, o que eu fiz foi um acesso, foi utilizando algumas soluções do próprio Postgres mesmo, para teste de carga. Então, o que essa solução fazia era criar um banco de dados, gerar alguns dados nele e fazia vários processamentos, tanto de escrita, utilizando várias tabelas, como de leitura. E aí ele fez 3 baterias de testes, que é somente escrita, muita escrita mesmo, somente leitura, muita leitura, e depois o terceiro caso, que era tanto a operação de leitura e escrita ao mesmo tempo ocorrendo de forma concorrente. E o que a gente teve bem claro foi que havia um ganho de pelo menos 10 vezes de velocidade utilizando o Postgres no disco, passando para o SSD. Então, assim, quando a gente viu isso, foi uma decisão bem fácil para a gente ir para o SSD. Boa tarde. Rominique, da Unila. Eu vi ali, você falou que o banco do Cigar tem 146 gigas, né? Vocês já têm algum problema em relação ao tempo de backup? Ou você vislumbram isso em um curto espaço de tempo, que não tem uma janela suficiente diária, ou sei lá, qual que é a rotina de backup de vocês? Certo. Anteriormente a gente tinha esse problema, mas é porque em versões muito antigas do Postgres, por exemplo, lá quando a gente utilizava a versão 9, ele ainda não suportava alguns tipos de backup. Então, naquele tempo, lá em meados de 2010, 2011, a solução que era adotada era fazer o backup .sql de todo o cluster. Então, era um backup que, por natureza, era muito demorado e o resultado era bem grande, né? Claro que zipando isso reduzia bastante, mas a gente tinha, sim, nesse tempo, um problema. Depois, a gente começou a ter, foi evoluindo, né? Então, eu vou te trazer um dado que isso lá em 2014 a gente demorava cerca de 8 horas para restaurar o banco do Cigar. Para fazer o backup era rápido, demorava 1 hora, né? Relativamente rápido, demorava 1 hora, mas o restore levava 8. E isso se dá porque acho que é a terceira etapa do backup, do restore. Primeiro ele armazena todos os dados, depois é que ele vai gerar todas as constraints e todos os índices. E esse processo é muito oneroso. E esse processo não escala muito bem. Então, a gente passava a primeira hora restaurando, colocando todos os dados, os inserts, e o resto do tempo todo a máquina até diminuía o processamento dela, mas não tinha o que fazer, porque era só geração de índice e constraint. O que a gente fez depois foi adotar a replicação usando, o backup, utilizando o diretório do Postgres, que ele é um backup que pode utilizar threads. A forma como esse backup funciona é a seguinte: você pode definir, digamos que uma máquina tenha 8 cores, né? Nossas máquinas são maiores, tem 40 cores, por exemplo. Então hoje a gente é limitado mais pelo disco do que pelo processamento. E o que acontece é que a gente de cara percebeu uma diferença aí de uma redução de 8 horas, por exemplo, para 2, quando passou a utilizar threads. Porque esse primeiro processo de restore, né, era muito rápido. Aí a segunda parte ela começava bem antes nessa linha. Que só para esclarecer um pouco como esse backup, tanto o backup quanto o restore funcionam, cada processo faz backup de uma tabela por vez. Então você pode fazer backup de 8 tabelas ao mesmo tempo. E cada vez que um backup desse conclui, ele vai fazer da tabela seguinte. E assim vai até fazer o backup de todas as tabelas do banco. Mesma coisa para o restore. Boa tarde, Marcos Malfatti, Instituto Federal Catarinense. Acho que os problemas de infraestrutura com base em banco é meio que padrão, né? Não tem como não nadar nesse oceano, né?
Eu percebi ali que vocês estão usando hoje, né? Tipo, 14 instâncias JBoss com SIGA, mais um punhado de instâncias pro CIPAC e tudo mais. Todas essas instâncias estão acessando uma única máquina de banco de dados, um único Postgres. Máquina física ou virtual, independente do que seja. Tem algum projeto interno, alguma coisa, já pensaram alguma coisa nesse sentido de colocar um PG Pool no meio do caminho e fazer uma distribuição de carga entre os bancos, deixando um banco mestre sofrendo as atualizações e os outros vários slaves sofrendo consulta? Já pensaram nisso? Tem algum projeto nesse nível? Tá, primeiro, a gente optou primeiro por fazer a escalabilidade vertical do Postgres, né? Que obviamente foi aumentar o tamanho da máquina, mas fazer um horizontal mais ou menos, que foi separar os bancos. Então hoje o Cigarro roda numa máquina virtual que é só dele, os sistemas comuns rodam numa máquina virtual que é só dele também, assim por diante. Com relação ao PG Pool, como vocês viram, a gente já utiliza a replicação do Postgres. O PG Pool é uma ferramenta interessante. Por outro lado, nós não fizemos testes muito aprofundados, mas o que a gente percebe é que essa réplica não funciona muito bem nesse cenário de haver balanceamento de carga. Porque o que acontece é que o slave, toda vida que alguma alteração é feita no master e é enviada para o slave através do log de transação, e essa replicação, como eu disse anteriormente, ela é física, o slave não tem muito o que fazer. Ou ele, caso tenha alguma transação rodando em cima dele, ou ele deixa a transação concluir, espera que ela conclua, ou então ele executa a alteração que está vindo de produção. Então o que acaba acontecendo é que se houver muito processamento em cima do slave, ele começa a se distanciar cada vez mais do master. E em virtude disso, a gente optou por não seguir esse caminho.